Beleza, agora tá gravando. Então, eu sou o professor Bruno Tiburcio, né? Tenho lecionado na Global aí desde abril desse ano, tá? Vocês são a segunda turma de mamografia que eu tenho, né, que eu estou trabalhando. Dou aula também no curso de tomografia. Dou aula numa outra escola em Sumaré também, né? Lá, não na parte de especialização, e sim no curso regular. Então, tenho contato aí com posicionamentos, anatomia, enfim, as diversas disciplinas aí que vocês já tiveram durante o curso de vocês também, né? E trabalho atualmente com radiologia industrial. Então, assim, me formei em setembro do ano passado, pensando que ia conseguir mais rápido um emprego na área médica, né? Mas as coisas foram ah, conspirando aí, né, no meu caminho para que eu trabalhasse na radiologia industrial, né? Inclusive, assim, gente, o que eu costumo dizer para todos os meus alunos é que na nossa área nós precisamos fazer bons contatos, né? Não sei quais foram as instituições aí que vocês se formaram, tá? Mas se vocês se formaram, né, no curso regular, aí, no curso técnico regular, se vocês se formaram ou na Global ou no grau técnico, muito provavelmente vocês conheceram o professor Cassiano, né? Que foi meu colega de turma há 10 anos atrás, quando eu comecei a fazer o curso de radiologia e não concluí, tá? E aí, agora em 2021, voltei a fazer o curso de radiologia, né, no grau técnico, e aí ele acabou sendo meu professor e, consequentemente, com um bom contato que eu tive com ele, foi quem me levou para a área da radiologia industrial. Apesar de que ele não trabalha com radiologia industrial, mas ele tinha contatos dentro da empresa que eu trabalho, e aí ele conseguiu me colocar dentro da área. Então, assim, gente, gosto de fazer esse disclaimer antes da aula, né? Porque às vezes a gente começa a estudar e a gente começa a ver algumas coisas, porque a radiologia é uma área muito fechada, porque você precisa de muita coisa. Realmente, você precisa de algumas coisas, até em excesso, vamos dizer. Você precisa de muita determinação, de muita garra, de muitos bons contatos, né? Para que você possa ingressar na área. Acredito que eu tenha tido, né, essas coisas que eu falei para vocês aí, até com um pouquinho de excesso demais, porque eu fui atrás mesmo, busquei, comecei a dar aulas aí, mesmo com todas as dificuldades de tempo que eu tinha, né, e ainda tenho, mesmo com um conhecimento assim um pouco básico demais para algumas coisas, né? Mas foram as coisas que foram me dando base para que eu trabalhasse na área, não na área que eu almejava de início, mas ainda assim no começo, né? Dentro da radiologia industrial, uma coisa que eu estou gostando bastante de fazer, tá? Então, esse é meu histórico, tá? Então, contem comigo aí para o que precisar, tá? Seja dentro da radiologia médica, seja dentro da mamografia, seja em qualquer outra área, estou aqui para ajudar vocês, tá? Só para eu entender uma coisa, né? Vocês têm, queria saber assim, quanto tempo de formação do técnico vocês têm? Há quanto tempo vocês se formaram no técnico? Pode começar falando uma de cada vez. Eu me formei, deixa eu ver. Se eu não me engano, foi em 2022 que eu terminei o meu estágio. Eu me formei em 2020, mas aí veio a pandemia e tudo mais. Aí eu concluí tudo mesmo, o estágio em 2022. Mas eu não ativei ainda o meu CRTR. Eu tenho que Ah, ativar. você se formou por qual escola? Pela Global. Pela Global, legal. Então, provavelmente conhece o professor Cassiano, do qual eu falei aqui, né? Nossa, excelente. Eu gosto Sim, muito, muito dele. gente boa demais. Parabéns, parabéns por estar dando esse passo agora, né, na mamografia. Quem é a Sim. próxima a se apresentar brevemente, por favor? Ó, vou pela ordem aqui da minha tela. Então, pode ser a Célia. Célia, você é a primeira da ordem da tela aqui. Não sei se a Célia está ouvindo. Elaine ou Fernanda, podem de alguma forma aí se manifestar, por favor? Elaine. Pode ir, Po- Dani, vai. Vai lá, Elaine. Fala você primeiro, que a Fernanda já te deu a voz aí. A gente fez junto na escola, no grau técnico, se formamos junto agora em abril desse ano. É, Conhecemos muito bem. Inclusive, a gente fez estágio com ele no Marinate.
Se eu não me engano, você foi lá na escola, não foi você que foi na escola ter uma participação ou não? Teve um professor, teve uma pessoa que foi para falar sobre radiologia industrial. No grau em Campinas, não. Não, não, Não? não foi Ah, então ele. Não foi ele. Eu esqueci o não, né? nome dele. Não, peraí, Foi, peraí. foi um aluno do professor Cassiano que foi lá na Grau falar sobre radiologia industrial, mas eu não É, não lembro. foi você. Não, não Mas fui ele eu. já estava Eu não trabalhando fui. na área também. Provavelmente deve ser o David, que eu não sei, porque o David é o cara que trabalha com radiologia industrial, que é com quem ele tem bastante contato, que inclusive foi quem levou meu currículo lá. Então pode ser o David. Ah, entendi. Mas que legal que vocês terminaram juntas aí, né? E terminaram tão recente, né? Terminaram em abril. Recente, abril. Ah, legal, legal. Então conheceram Terminamos, toda a terminamos o turma curso, lá. terminamos Oi? o curso em abril, terminamos o curso em abril e estágio em maio, né, Nani? É, Ah, legal, legal. Vocês foram de qual rádio lá? Da Rádio 10. Rádio 10. Eu fui da Rádio 3. Da Ah, Rádio nossa, 3. É. lá no começo. Eu sou da velha guarda, das primeiras turmas ainda. Pô, legal. Parabéns, obrigado por estarem aí, viu? Ó, obrigada. Fernanda e Elaine se apresentaram juntas, agora só falta a Célia. Por favor, Célia. É que meu microfone não queria abrir aqui. Bom, eu sou a mais velha da turma, eu acho, né? Eu me formei em 2008, Caramba. faz muito tempo. E aí, depois que eu me formei, aí eu não consegui nada na área. Aí depois eu dei um tempo, né? E aí depois agora eu me formei, eu fiz um curso de TSB, trabalho com dentista já há 6 anos. E aí me interessei em voltar na área de radiologia de novo. E aí estou fazendo o curso. Vamos ver se agora consigo alguma coisa na área. Com certeza, sim, Célia. Parabéns aí, viu? Parabéns pela iniciativa, tanto tempo distante, né, da área, Muito tempo. mas ainda assim, né? Você não precisou fazer nenhum tipo de reciclagem, né, do curso. Não precisei fazer nenhum, não precisei fazer nada. Ah, legal. Que bom, que bom. Parabéns por estar aí com a gente, né? E vamos É, junto. O que depender vamos de mim junto. para ajudar vocês aí, eu seja, né, dando uma força aí, contatos que eu souber, né? O que tiver à minha disposição, eu vou fazer para auxiliá-las aí, né? E estou à Ok. disposição sempre. Só não de final de semana é meio corrido, porque além de professor, funcionário, né, trabalhando com raio-x, entre outras coisas, também sou pai de duas princesas, né? Sou marido e tenho uma cachorrinha. E aí, final de semana, eu fico meio por conta delas aí. Por isso que às vezes no final de semana é um pouco complicado para eu responder, tá? Mas de segunda a sexta aí, vocês podem mandar mensagem. Quando tiver um tempinho, eu vou lá e respondo as mensagens de vocês sem problema algum, tá bom? Pessoal, uma vez quebrado o gelo, né, conhecidos aí, vamos ao que interessa, né? Não que a história de vocês não interesse, claro que interesse muito, mas nós temos pouco tempo, né, para tratar sobre assuntos importantes e depois nós temos a famigerada prova. Não se preocupem, tá? A prova não está difícil. Inclusive, eu até dei uma atrasadinha no início, porque eu precisava fazer uns acertos nela, justamente para deixá-la assim mais simples de se resolver. Eu tinha feito um primeiro modelo, estava um pouquinho complicadinha lá, tal. Eu falei, não, deixa eu dar uma enxugada nos assuntos aqui, para que a prova fique de mais fácil resolução, tá? Então, só para deixar registrado, já está na plataforma também, mas só para a gente deixar registrado aqui, nós estamos conversando pessoalmente sobre isso. A prova vai, né, do final da nossa aula aqui, que eu acredito que vai até umas 8, 8h10 no máximo, e aí, a partir disso, vocês terão 2 horas para resolvê-la. Não acredito que vão demorar muito tempo para resolver a prova, tá? Mas ela vai estar disponível aí até às 10 da noite para vocês resolverem. O que que eu vou fazer? Assim que vocês resolverem a prova, tá? Até no máximo quinta-feira eu já vou ter corrigido a prova, vou ter corrigido os exercícios, já vou ter lançado a nota de vocês, tá bom? Então prometo que até quinta-feira eu tenha resolvido tudo isso para vocês aí. E para que vocês fiquem livres para as nossas outras duas disciplinas que nós temos ainda, né? Que é técnica de posicionamento e controle e qualidade da imagem. Também são disciplinas assim, é dois em um, né? Um pacotão dois em um,
mas que são assim, tem muitos detalhezinhos, né? Que também eu vou tentar trabalhar a prova de uma maneira bem simples para não dar nó na cabeça de vocês. Que é como eu me comprometo né, como eu já desde o princípio aqui me comprometi a ajudar vocês, né, com qualquer coisa, eu não sou um professor que vou ficar causando problemas na hora da prova, fazer, desculpa, fazendo provas extremamente difíceis, extremamente complexas, tá? Então, assim, o que depender de mim aí para facilitar a vida de vocês, assim eu vou fazer, tá bom? Então, vamos ao nosso conteúdo de hoje. O que que eu pensei de nós fazermos hoje é uma breve revisão, tá? Voltar em alguns pontos que eu vi que na aula talvez não tenham ficado muito claros, avançar um pouquinho sobre os trabalhos que vocês realizaram aí na... Peraí, deixa eu só desativar o microfone da Beatriz aqui. Beleza. Aí, vamos lá. Aí eu vou só dar uma pincelada, assim, dar uma avançadinha aí no conteúdo dos trabalhos que vocês fizeram, né, dos questionários que vocês me responderam durante a semana passada, porque terão questões deles na prova, mas são questões bastante simples, tá, gente? Eu acho que com a minha explicação aqui vocês vão conseguir fazer uma boa prova, tá bom? Lembrando sempre, tá? O importante, claro, a prova, vocês precisam passar por ela para que vocês tenham aí um histórico escolar, né, para que vocês tenham um documento a apresentar não só para a escola, como também quando vocês forem numa entrevista de trabalho, quando vocês forem dar entrada no CRTR de vocês, vocês precisam apresentar o histórico, mas ainda assim, né, vocês precisam, a minha preocupação não é que a minha parte termine com a prova, e sim para que vocês possam continuar utilizando o conhecimento que vocês estão adquirindo aqui para a vida de vocês, para a vida profissional, para a vida acadêmica ou para a vida pessoal de vocês mesmo, tá? Como vocês, como profissionais da área de saúde, também são multiplicadores de informações, né? Então, que vocês possam fazer a diferença no meio que vocês vivem aí, tá bom? Vamos lá, pessoal. Falei demais. Vamos falar mais um pouquinho, mas agora vamos dentro da disciplina aqui, beleza? Deixa eu apresentar meu slide para vocês aqui. Tá. Ó, o material que eu estou apresentando para vocês é exatamente o mesmo. Ai, peraí. Não foi possível compartilhar. Deixa eu abrir de novo. Ó, o material que eu vou apresentar para vocês aqui são exatamente os mesmos slides que eu mostrei para vocês na aula passada e que eu coloquei na plataforma para vocês lá, tá? Então, assim, com alguns adendos, né? Algumas coisinhas a mais que eu coloquei em relação aos tipos de câncer e em relação ao trabalho que eu passei para vocês, tá? Então, vamos lá. Só para a gente ir relembrando, tá, gente? Por favor, se sentirem a necessidade de me interromper para fazer suas perguntas, né? Ou fazer algum comentário, por favor, me interrompa. Não tem um problema com isso. Ou pode levantar a mão lá, clica no aplicativo aí para levantar a mão. Ou então só começa a falar e eu paro a minha fala aqui, passo a palavra para vocês, não tem problema nenhum com isso, tá? Não sou chato em relação a essas coisas, tá bom? Primeira coisa que vocês precisam se lembrar, e existe uma questão sobre isso na prova, tá, gente? É que o câncer de mama, ele está num ranking entre os 10 mais perigosos ou letais do mundo, tá? Em um ranking que vai aí de pulmão a outros órgãos, o câncer de mama ele está em segundo lugar, tá? Então, em uma média aí de 100 mil mulheres acometidas pelo câncer de mama, nós temos uma média de 11,6 mortes, ou seja, é uma estimativa bastante alta, né? Estimativa aí de 11,6%, né? Na população, uma população de mulheres com câncer de mama no mundo todo. Então, não se esqueçam, o câncer de mama, entre os mais letais, está apenas atrás do pulmão, sendo o segundo tipo de câncer mais letal do mundo, tá certo? Dúvidas sobre isso, gente?
Não, tá tranquilo até agora. Tranquilo. Então, beleza. Vamos entrar um pouquinho mais aí falando sobre o câncer de mama, né? Olha lá. Câncer de mama não possui uma causa única, tá, gente? Existem alguns fatores, né? Na verdade, alguns não, mas diversos fatores que podem influenciar aí no aparecimento de um câncer de mama, tá? De maneira geral, nós temos aí alguns fatores como idade, fatores endócrinos, né? Ou história reprodutiva, ou seja, bastante relacionado aí ao funcionamento das nossas glândulas, tá? Ou o funcionamento correto ou o mau funcionamento delas, que normalmente é o que leva a alterações morfológicas aí de células e tudo mais, e o que pode levar também ao aparecimento de alguns tipos de câncer, tá? Fatores comportamentais e ambientais, ou seja, o que essa mulher passou na vida, né? Como, por exemplo, alguma situação de estresse, alguma situação de trauma, bem como aí o próprio ambiente que a influencia, né? Se é um ambiente onde ela faz utilização aí de drogas, de- se ela é tabagista, se ela faz utilização de bebidas alcoólicas, enfim, todo o ambiente aí em que essa mulher está inserida pode afetar diretamente na saúde dela e, consequentemente, gerar um câncer de mama, tá? E fatores genéticos ou hereditários. Então, assim, de maneira geral, esses são os fatores que podem afetar uma mulher e levá-la a ter um câncer de mama. No caso de fatores genéticos hereditários, né? Eu falei para vocês na primeira aula que as mulheres que possuam aí mães ou avós ou qualquer parentesco que tenha, né, tido algum tipo de câncer de mama precisa ter um cuidado redobrado. Como eu sempre falo, e hoje que eu já falei para vocês também, vocês mulheres têm um cuidado com a saúde de vocês invejável, né? Vocês cuidam da saúde de vocês muito melhor do que nós. Razão. Ó. Elaine, quer falar? Não, professor, foi sem querer. Ah, tá, beleza. Pode falar, Fernanda. Professor, eu tenho uma comadre que ela teve há 3 anos atrás câncer de mama, na mama direita, e agora ela está com nódulo Berrages 4 na esquerda. Caramba. Ela, caramba mesmo. Ela vai fazer a biópsia amanhã para confirmar 100%, sabe? Mas Sim. o médico já falou, fez a mamografia, fez a ultrassom e deu Berrages 4 na mama esquerda. E ela teve há 3 anos atrás na direita. É, ela tem algum tipo de histórico de câncer de mama? Ela tem muitos casos, da família, na parte da mãe dela. Na parte da mãe dela tem muitos casos. Ela tem até uma tia que hoje está em estado terminal de câncer de mama. Nossa, Ela tem vários históricos na família. caramba, hein? Situação complicada. É, É. é justamente o que nós estamos falando, né? Quando você tem uma história pregressa, né, de pessoas que já ou que sofrem ou que já sofreram de câncer de mama, e essa pessoa está diretamente ligada aí na árvore genealógica das pessoas, ou seja, é uma avó, é uma mãe, é uma tia, muito provavelmente essa pessoa pode manifestar. No caso dela, né, por ela já ter tido o câncer Uhum. de mama, ainda facilita mais, né, ela apresentar uma outra lesão, né? Então, assim, de novo, é aquela questão de cuidado redobrado, né? Ela precisa cuidar da saúde dela, né, bem como todas vocês, né? Mas precisa ficar atenta a esse ponto, porque assim, se ela teve, é a mesma coisa, né? Espero que com esse BIRADS 4 ela possa se tratar e tudo mais, né? Mas ainda assim ela precisa, né, a partir do momento em que ela começa a tratar e se Deus quiser ela seja curada, ainda assim ela precisa continuar com os cuidados até o final da vida, porque as lesões elas podem voltar a aparecer, né? Mas esses cuidados não seria medicação, não seria remédio. O que seria? Assim, lógico, fazer os exames, lógico, fazer a mamografia, mas remédio, assim, ela precisa, será, tomar o resto da vida? Não, não, vamos lá. É, existem duas situações, né? A primeira é os cuidados que eu estou dizendo para vocês aqui é o seguinte. Claro, ela vai passar por um processo de tratamento desse câncer. Então, provavelmente, né, vai passar aí talvez passe por quimioterapia, talvez passe por radioterapia. Não sei a extensão da lesão, pode ser que precise remover parte da lesão, pode ser que remova a mama, não sei, né? Assim, eu estou só dizendo coisas que fazem parte do tratamento, né, pós-diagnóstico. Pode ser que tome remédio? Pode, não sei. Eu não sou o médico que vai determinar o tratamento dela, né? Com certeza. Mas
Os cuidados que eu estou dizendo é que uma vez que o câncer seja tratado e uma vez que o câncer desapareça, ela ainda precisa continuar com os cuidados, por exemplo, ela ainda vai precisar realizar o autoexame, né, todos os meses, né? Ela precisa, e com mais cuidado ainda, né? Ela vai precisar se tocar todos os meses ali e perceber qualquer pontinha de nódulo que apareça. Ela ainda vai precisar ter um cuidado redobrado de continuar procurando médico para que realize exames de mamografia, para que realize exames de ultrassom, realize exames de sangue, porque isso vai fazer parte do cuidado dela. Agora, essa parte de remédio, ela vai cuidar, com certeza, no período que o médico passar do tratamento, né? E uma vez que o câncer vai embora ou que o câncer retroceda, ela vai seguir a orientação do médico de parar a medicação ou não, tá? Mas os cuidados que ela precisa ter para se antecipar ao diagnóstico, isso com certeza é pro resto da vida, Entendi. entendeu? Uhum. Mas é uma situação complicada, hein, Fernanda? Não, Espero que dê tudo certo para então, ela aí. ela fazia, antes dela descobrir, ela falou que a cada 6 meses ela fazia mamografia, a cada 6 meses. Parece que acho que depois de 2 anos passou a fazer uma vez por ano. E ela falou que a última que ela fez foi em julho do ano passado. Fez um ano, um mês passado que ela tinha feito uma mamografia. Ela seguiu o protocolo normal, né? Se vocês lembrarem da primeira aula, eu falei sobre o protocolo BIRADS com vocês, né? E no protocolo BIRADS tem lá que, por exemplo, se é uma lesão, de uma lesão BIRADS 4, você faz o acompanhamento certinho, faz um acompanhamento do primeiro ano, de 6 em 6 meses, nos próximos anos, de ano em ano. Então, ela fez a lição de casa. Porém, nesse momento apareceu a dita cuja lesão, né? Sim, sim. É, é, Agora é aquela coisa, imagina, ela fazendo a lição de casa dela da maneira correta, ela já passou por uma situação complicada. Imagina se ela não fizesse, né? Como Exato. seria, né? Então, por isso, gente, vocês, muito além de profissionais, vocês são multiplicadores de conhecimento, né? Leve esse conhecimento aí para as pessoas que fazem parte do convívio familiar e social de vocês, porque é importante, tá? Beleza, gente? Mais algum comentário, alguma pergunta? Acho que não, né? Vamos seguir aqui então, beleza? Bom, agora alguns casos um pouquinho mais específicos, né? Dentro daquele universo que eu falei para vocês do slide anterior, nós temos alguns fatores um pouco mais específicos, tá? Como, por exemplo, menarca precoce, ou seja, a primeira menstruação da menina, né, da moça, ser antes dos 12 anos pode ser um risco, tá? Por isso que caso vocês tenham filhas, tenham sobrinhas, tenham filhas de amigas aí que passem por essa situação, chegou com 10 anos e meio, 11 anos, menstruou, é válido, né? Aconselhar essa mocinha aí a se cuidar o quanto antes, né? A sempre realizar os exames, né? Já começar a frequentar aí um médico, um ginecologista, né? Já te passo já a palavra, tá, Beatriz? É, já começar a realizar os controles aí, né, relacionados à mamografia, justamente para que quando chegar numa idade de risco, ela não manifeste nenhum tipo de lesão ou de tumor. Pode falar, Beatriz. Eu estava lendo esse último texto que era para a gente fazer o resumo, e tem uma parte que está escrito que é interessante fazer ultrassom todo ano para mulheres acima de 25 anos. Eu menstruei com 9 anos. E na verdade eu não sabia que tinha que fazer todo ano. E aí, tipo, antes, quando eu menstruei, como eu tinha muita cólica, eu tive que começar a tomar anticoncepcional. E aí eu acho que por conta disso, muito hormônio, acabou tendo cisto no meu seio. Tipo, eu corro o risco de futuramente eu ter algum nódulo por conta dessas coisas ou não, nada a ver? Vamos lá, excelente pergunta. Inclusive eu falei sobre cistos e nódulos, né? Cistos, nódulos e tumores aí com a turma de tomografia na última aula que eu tive com eles aí, na quinta-feira. Vamos lá, existe uma certa diferença entre cisto, não, por exemplo, o cisto, nódulo, né, tá mais ou menos ali na mesma casa, o tumor é um pouquinho diferente, tá? O cisto, na verdade, ele é uma bolsinha,
tá? Que ele pode armazenar ali gordura, ele pode armazenar líquido ou pode ser simplesmente uma bolsinha de ar, tá? É, você, como passou por essa situação? Onde eu tenho que tomar um certo cuidado para não falar assim certeza, porque mais uma vez, né? Eu não posso dar diagnóstico de nada, né? O seu médico, claro que vai te passar aí as melhores informações sobre isso. Mas no caso, assim, como você tem todo um prognóstico, né, de ter menstruado muito cedo, e até me assustei porque eu tenho uma filha de 9 para 10 anos, né, e ela já está assim, já se desenvolvendo bem o corpinho dela, né, então assim, daqui a pouco chega isso aí para mim também, eu não sei muito bem como lidar ainda, tá? Mas assim, você tendo esse prognóstico aí de ter menstruado cedo, ter feito reposição hormonal, vale. Tá, tem algum tipo de risco? O risco sempre existe, tá, gente? Não é assim, não é uma coisa que eu posso falar para você, não, não tem risco nenhum, ah, não, o risco é enorme. Não, o risco ele sempre existe. Vale você continuar controlando, né? Então, assim, realizando suas ultrações, as ultrassons que o médico solicitar, realizando exames de mamografia, contando, né, caso haja mudança de profissional, assim, por exemplo, mudou de convênio, ou, sei lá, mudou de cidade, está usando o SUS e mudou o médico. Vale sempre a pena contar o seu histórico, porque aí o médico pode tomar as melhores decisões para um possível tratamento mediante a sua própria história. Porque assim, né? Tem gente que não liga para isso, mas tem pessoas que costumam guardar exames antigos, né? Principalmente aí dos últimos. Tem gente que guarda de 5 anos, tem gente que guarda dos últimos 3. Então é importante, né? Todas as vezes em que você for a um profissional novo, né, um ginecologista novo, você levar os exames, né, e contar o seu histórico justamente para que você se antecipe. Caso aconteça de você, né, desse nódulo, desse cisto, virar um tumor, né, ou de você desenvolver um tumor, você tem chances de ter um diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce faz com que você tome medidas precoces e faz com que você trate um possível câncer muito mais rápido, né? Então, sim, pode acontecer, porém, vale sempre a opinião do seu médico, tá bom? Respondido aí? Ah, não, sim, tranquilo. É que a última vez que eu fiz ultrassom, acho que faz uns 2, 3 anos, não tinha mais cisto. Tipo, sumiu, parei de tomar anticoncepcional, engravidei e tudo mais, e não tem mais cisto. Mas é porque eu fiquei com essa dúvida já faz um tempo já. A gente vai lendo, né? E aí tem coisa que a gente vai se identificando, a gente vai ficar, né, pensando e tal. E aí eu falei, não, eu vou perguntar pra ele. Aí você falou, eu falei, deixa eu perguntar, senão eu vou esquecer. É assim, mas é importante, tá? Sempre ano a ano, né? Lógico, se o médico falar para você, esse ano você não precisa fazer, vai porque o médico está falando, mas é importante, né? Ano a ano você realizar algum tipo de exame aí, pelo menos para controlar, ver se tem cisto, se não tem, né? Uma mamografia, apesar de ser extremamente desconfortável, mas sempre vale a pena, tá? Então, acho que esse é o meu conselho e meu pensamento sobre isso, tá? Beleza, vamos continuar aqui então, tá? Falei aí sobre a menarca precoce, também vou falar um pouquinho sobre menopausa tardia, né? Porque normalmente as mulheres aí entre 45 e 50 anos normalmente passam por uma condição chamada de menopausa, né? Vocês talvez saibam mais sobre isso do que eu, né? Mas aí a mulher começa a passar por algumas alterações hormonais pesadas no corpo, né? Que vão calhar aí com o desaparecimento da menstruação, né? E também o desaparecimento de algumas outras coisas. Uma certa vez, durante o curso técnico, eu tive aula com um professor, né, em Anatomia 2 e o professor falou que a mulher, muitas vezes, nessa fase da vida, ela começa a se livrar de algumas amarras sociais, né? Então, assim, a sexualidade começa a ficar um pouquinho mais aflorada, né? Apesar de que durante a menopausa a mulher passe por algumas tempestades psicológicas aí, né? Fica estressada, depois fica chorona, uma onda de calor, passa mal e não sei o quê. Mas depois que a menopausa, ela passa esse período mais pesado da menopausa, a mulher ela começa aí a se acostumar com uma nova, né, com um novo estilo de vida, né? E começa a se livrar dessas amarras sociais, aí a sexualidade pode ficar um pouco mais aflorada e tudo mais, né? Mas a menopausa tardia, ou seja, após os 55 anos, também pode ser um indicativo de
de risco para o câncer de mama, tá? Aí nós temos aí a primeira gravidez após os 30 anos, que aí já começa a entrar naquela fase de risco, né? Ou seja, mulher, ela, vamos lá, no nosso organismo, eu costumo falar que todas as coisas que nós temos dentro do nosso organismo têm um prazo de validade, né? Se vocês pegarem a foto, né, uma imagem aí de um útero de uma jovem de 18 anos para uma mulher com mais de 30, vocês vão perceber visivelmente que aquele útero ele começa a ter algumas, quero dizer deformações, mas assim, começa a parecer um pouco mais velho, né? Ou seja, se você tem uma estrutura preparada para uma gestação, que ela já está um pouco desgastada ali por conta do tempo, né? Tecidos ali começam a ficar um pouquinho mais deficientes, né? Produção hormonal também começa a ficar um pouquinho mais deficiente. Acaba que uma primeira gravidez, né? Aliás, a gravidez após os 30 anos não é tão perigosa quanto uma primeira gravidez após os 30 anos, tá? Porque imagina só, a mulher vai passar por aquelas mudanças todas que só uma gravidez traz, né? Pela primeira vez depois dos 30 anos. Então, todo o organismo dela vai começar a sofrer algumas consequências aí por conta dessa opção. Eu sei que atualmente, né, as mulheres têm tido, né, têm se preocupado em estabelecer carreira, eh, conquistar algumas coisas na vida antes, né? Para depois pensar em uma gestação, mas isso vai um pouquinho contrário ao que a ciência diz, né? Que a mulher ela tem que ela está pronta para a gestação até os 30 anos. Depois disso, começa a passar um pouquinho o prazo de validade. A verdade é dura, a verdade é nua e crua, mas vocês, mulheres, são preparadas para uma gestação, né, nessa fase. Claro, respeito o desejo de quem quer ter filho aos 50, por exemplo, não tem nada a ver com isso, né? Mas ainda assim, o organismo de vocês funciona, bem como o nosso organismo, o organismo masculino, funciona com algumas funções perfeitas até certa idade. Depois disso, a gente conta um pouco com a sorte, tá? Aí nós temos a questão de nuliparidade, uso de contraceptivos orais, né? Principalmente pílula do dia seguinte, tá, gente? Porque assim, existem alguns contraceptivos, Depo-Provera, né? As injeções aí, eh, anticoncepcional, via oral, mas a pílula do dia seguinte tem sido um grande vilão aí para as mulheres. Por quê? Porque a mulher vai lá, tem relação sexual e muitas vezes se entope de pílula do dia seguinte. Até recentemente vi uma postagem no Instagram de uma mulher que tomou tanto que acabou sofrendo as consequências por isso, tá? Então, assim, a pílula do dia seguinte, né, a conhecida pílula do dia seguinte, ela deve ser utilizada somente em alguns casos específicos que coloquem em risco a saúde física e psicológica da mulher, como no caso, por exemplo, de uma violência, né, uma violência sexual, entre outros problemas aí que podem trazer que uma relação sexual indesejada ou uma relação sexual não planejada pode trazer. Então, nesse caso, a pílula do dia seguinte deve ser indicada. Caso contrário, porque simplesmente queria que o namorado ou marido ejaculasse dentro e depois eu tomo a pílula para resolver a situação, não é o caso indicado. Meninas, até me perdoem falar assim um pouco mais sobre isso, mas é uma preocupação que eu tenho de justamente passar para vocês aquilo que é a verdade, né? Ah, essas questões sexuais muitas vezes estão relacionadas à nossa parte humana, né? Como nós lidamos com a nossa saúde, e se a gente não tocar nesse assunto, né, sobre questão de gravidez, sobre questão de pílula do dia seguinte, pode ser que o nosso papel aqui com profissionais da saúde falhe, né, em algum momento. Então, por isso que eu estou avançando um pouquinho nesses assuntos aí, tá bom? Terapia de reposição hormonal pós-menopausa, isso aqui, na verdade, eu interpreto como uma terapia muito intensiva, que as mulheres acabam precisando fazer algum tipo de reposição hormonal, mas quando fica, né, muito bitolado com isso aí, toma remédio demais, acaba que as células sofrem com isso, né, e, consequentemente, podem gerar tumores aí. Tá? As células podem criar alguns tumores e, consequentemente, virar algum tipo de câncer, tá? Obesidade e excesso de peso entra aí nas coisas que nós podemos controlar, né, dentro dos fatores de risco para o câncer de mama. Por quê? Obesidade, claro que existem pessoas que têm uma dificuldade maior aí para emagrecer, para perder peso e tudo mais, por conta do seu biotipo, né, por conta de diversos motivos, mas ainda assim é preciso algum tipo de controle nisso, né? Não que a gente queira uma sociedade de mulheres extremamente magras, né, top model de forma alguma, mas
controle do peso, aí, o controle de obesidade, uma vida mais saudável, com certeza vai trazer benefícios para vocês mulheres, tá? E como eu já falei aqui, a Fernanda trouxe um exemplo muito claro sobre isso, histórico de câncer de mama na família, tá? Então, se existe um histórico, uma mãe, uma avó, uma tia, uma bisavó, que veio a ter um câncer de mama, as próximas gerações precisam ter um cuidado redobrado para que não sofram também com câncer de mama. E se sofrerem, né, se tiverem uma lesão aí, para que possam tratar isso com uma forma de um diagnóstico precoce da lesão no começo e não precisar sofrer aí as atrocidades que o câncer causa no corpo de vocês, tá? Sobre as consequências do câncer de mama, eu não vou perguntar nada na prova, então podem ficar tranquilas, mas a gente precisa entender, né, que existem consequências não só físicas, como também emocionais, né? Porque é uma doença bastante agressiva, né? E quando a pessoa, não só a mulher quanto o homem, recebe esse tipo de notícia, eu acho que é um negócio meio muito impactante, né? Que pode mudar a vida da pessoa para sempre, tá? Formas de lesões da mama, tá? Nós temos aí alguns tipos de lesões muito comuns. A mais comum, o tipo de lesão mais comum é o aparecimento de caroços, né? Caroços ou caroços da mama, tá? Então, desculpa, gente, precisa tomar mais um pouquinho de água aqui. Então, como eu estava falando para vocês, o tipo mais comum de lesão na mama é o aparecimento de pequenos pontinhos, aí, pequenos carocinhos, tá? Alguns outros sinais, né, que podem vir aí é irritação na pele, aparecimento de algumas irregularidades na pele, né? Como eu falei para vocês, eu acho que eu falei para vocês na aula passada, tem algumas mamas aí que o pico, né, o bico da mama e a papila entra para dentro da mama, né? E aí fica como está nessa imagem aqui, tá? Como se fosse um mamilo invertido. A pele da mama também pode ganhar um aspecto aí como se tivesse uma espécie de celulite, né? Uma casca de laranja. ah, Entre outros aspectos aí que nós vamos falar nesse próximo slide aqui, ó. Então, ó, vou até aumentar porque a imagem está um pouquinho pequena, mas alguns sintomas que podem aparecer: secreção saindo do mamilo, hiperplasia das veias, né? Então você vê as veias bastante salientes aí na mama, vermelhidão, mama quente, né? Ou uma sensação de uma mama febril, ou até mesmo inchaço da mama, inversão ou mudança no formato do mamilo, ou seja, o mamilo cresce demais, o mamilo diminui demais, o mamilo entra para dentro da mama, então tudo isso pode ser também um sintoma aí do câncer de mama. Alteração no tamanho ou assimetria, ou seja, uma mama ficar inchada demais e a outra do tamanho normal, também pode ser um indicativo aí de câncer de mama. O tumor na pele, propriamente dito, né? Então, aparecimento de um tumor externo pode também ser um indicativo do câncer de mama. Afundamento, endurecimento ou enrugamento da pele, como eu falei para vocês aí, né? A pele começa a ganhar aí um aspecto de uma casca de laranja, né? Como se fosse um tipo de celulite ali, ou então algumas marcas estranhas ali que não fazem parte da anatomia feminina, né? Mudança na textura da pele, uma pele um pouco mais áspera, cheia de bolinhas e, por fim, uma lesão na pele que não cicatriza, tá? Então, assim, uma lesão que está ali há muito tempo, não cicatriza, né? Começa a soltar pus, forma casca, mas ainda assim não cicatriza de jeito nenhum, também pode ser um indicativo, tá bom? Tá indo tranquilo, gente? Tô indo muito rápido, dá para acompanhar o ritmo. Tá tranquilo, professor, tudo Tá certo. bom, beleza então. Tá. Sobre as células, eu vou pular aqui, porque eu acho que não vai ser importante. Apesar que nós vamos falar sobre carcinoma in situ e carcinoma invasor, deixa eu ver. Tá, mas eu não vou falar sobre a questão de alteração benigna, células normais, porque essa parte específica não vai aparecer na prova de vocês, tá? O que vai aparecer vai ser isso aqui, ó. Os tipos mais comuns de câncer, tá? E aí nós temos aí o carcinoma ductal in situ, ou seja, o carcinoma que ele dá nos ductos mamários, né? Que são os canaizinhos aí que levam o leite dos lóbulos mamários à boca da criança, tá? Aí nós temos o carcinoma ductal in situ, ou seja, o não invasivo, que é o carcinoma que ele fica ali encapsulado, tá? Que as células cancerígenas elas ficam dentro do ducto mamário e não se espalham, pelo menos por enquanto, tá?
Aí nós temos o carcinoma ductal invasivo, que é uma espécie de carcinoma, né, bastante agressivo. Por quê? Porque ele começa a romper a membrana basal, ou seja, aquela capinha que existe ali, né, nos ductos mamários, ela se rompe e as células cancerígenas elas começam a se espalhar a partir disso, tá? Aí nós temos o carcinoma lobular in situ, que é um tipo de carcinoma que vai aparecer nos lóbulos mamários, ou seja, na unidade que vai produzir o leite dentro das mamas de vocês, né? E aí ele tem essa característica de ser in situ, ou seja, ele é encapsulado, ele não é invasivo, ele fica ali guardadinho. As células cancerígenas, elas não são tão agressivas e elas vão ficar guardadinhas ali dentro do lóbulo mamário. Aí nós temos o carcinoma lobular invasivo, que também se origina no lóbulo mamário, porém ele é tão agressivo e tão invasivo que ele começa a se espalhar, tá? Doença de Paget e câncer de mama inflamatório, eu não vou me preocupar em revisar muita coisa com vocês, porque eles também não cairão na prova, tá? Então hoje eu estou focando nas coisas que vão cair na prova. Numa próxima oportunidade, aí na nossa próxima aula ao vivo, né, já tratando aí da parte de técnicas de posicionamento, nós vamos voltar a falar um pouquinho sobre câncer de mama e aí a gente pode voltar a tratar um pouquinho mais especificamente sobre esses dois tipos de cânceres aqui, tá? Mas o que vocês precisam saber para a prova é a definição, a diferença entre o carcinoma in situ e o carcinoma invasivo. Carcinoma in situ é aquele que fica encapsulado, fechadinho, não rompe a membrana basal, ou seja, ele não se espalha com facilidade. Carcinoma invasivo é aquele que rompe a membrana basal e as células cancerígenas começam a se espalhar com muita facilidade. Por quê? Porque ele já rompeu a membrana basal, ele já começa a se espalhar pelo corpo da mulher, tá? Beleza, estamos chegando aqui ao final. Beleza, tá. Sobre os estágios do câncer de mama. Nós temos 4 estágios, sendo que são 2 estágios iniciais, sendo 1 e 2, estágio avançado 3 e 4, tá? No estágio inicial 1, nós temos aí um câncer menos propenso a metástase, com tumores menores ou iguais a 2 centímetros, sem atingir os linfonodos. Então, nós podemos encontrá-lo aí, né? Podemos encontrar, por exemplo, um carcinoma in situ, ele poderia estar localizado aí no estágio inicial 1 e 2. Por quê? Porque ele está guardadinho ali dentro da estrutura. Ele não tem a capacidade, assim, pelo menos no estágio inicial, de ser metatástico, né? De se espalhar para outros órgãos, tá? Então, o estágio inicial ele é um tipo de câncer mais simples, que ele não chega a atingir os linfonodos. Lembrando que os linfonodos são aí pequenas estruturas que fazem parte do nosso sistema linfático, que é responsável por retirar todo o lixão do nosso corpo, passa aí pelas mamas femininas, né, ou masculinas, se for o caso, e aí acaba espalhando as células cancerígenas por todo o corpo, porque o sistema linfático está espalhado por todo o corpo. No estágio inicial 1, isso não acontece, porque os linfonodos eles estão preservados ali, tá? No estágio inicial 2, ainda sem propensão a metástase, ou seja, é um câncer que ele, de certa forma, ele tem uma certa propensão a metástase, só que é uma metástase muito pequena, uma chance muito pequena de ele sair do local onde ele se encontra, tá? Porém, ele já tem a capacidade de atingir os linfonodos, ou seja, existe uma produção de células cancerígenas um pouco maior, e aí ele acaba se espalhando aí pela corrente sanguínea, pelo sistema linfático, e chega nos linfonodos, né? Então, no autoexame, a mulher vai começar a se apalpar, vai começar a se tocar nas mamas, vai até a axila, opa, achei alguma coisinha. Vai até o pescoço, opa, achou mais alguma coisinha. Pode ser um carocinho muito pequeno, porque normalmente ele não passa dos 2 centímetros, né? Pode chegar aí, algumas lesões podem chegar até 5 centímetros, mas não são muito comuns, tá? No estágio 1 e 2, normalmente as lesões são no máximo de 2 centímetros. Já vamos para o estágio avançado 3, que ele pode ser localizado como, que ele pode ser localmente avançado, ou seja, ele já se espalhou, mas ele ainda está dentro das áreas da mama, tá? Ele não se espalhou para outras regiões do corpo. Talvez tenha se espalhado por um linfonodo ou outro, mas ele está especificamente alojado ali na região da mama. Então, por exemplo, né, naquela divisão em quadrantes lá, pode ser que ele esteja no quadrante inferior medial, pode ser que ele esteja no quadrante superior lateral, mas ainda assim ele está nessa região da mama ali, pouquinho na axila, pouquinho no pescoço,
mas ainda não se espalhou para outras partes do corpo, tá? E o estágio avançado 4 finalmente, né, que é conhecido como câncer de mama metastático, ele se caracteriza aí por células cancerígenas que já se espalharam por todo o corpo, tá? Então, é o estágio de câncer mais agressivo, é o estágio de câncer que normalmente costuma levar as mulheres a óbito, tá? Porque ele já atinge boa parte dos órgãos aí, e aí o tratamento precisa ser intensificado, tá? Nessa última imagem aqui, nesse último slide, nós temos uma imagem que vocês fizeram o trabalho em cima, inclusive, tá? Onde nós temos aí, estágio 1, uma lesão bastante, né, bem pequenininha, bastante insignificante, que pode estar causando problemas à mulher ali, mas muito de leve, né, não tendo tanto risco de se espalhar e podendo, inclusive, ser tratado de uma maneira um pouquinho mais simples, tá? Se for, por exemplo, quimioterapia ou se for realizada uma cirurgia, não precisa retirar a mama toda, né? Vai lá e retira somente aquele ponto. Na próxima disciplina, inclusive, vamos falar um pouquinho sobre as cirurgias de remoção de tumores aí, tá? O estágio 2, uma lesão um pouco maior, com risco de atingir os linfonodos, mas porém ainda controlada. Estágio 3, já um linfonodo, uma lesão maior, já se espalhando para os linfonodos, mas ainda dentro das áreas da mama. E o estágio 4 já avançando para grande parte dos órgãos do corpo da mulher aí, tá bom? Pessoal, alguma dúvida sobre isso? Ficou claro os assuntos que eu tratei com vocês aqui hoje? Tranquilo, tranquilo. Tranquilo? Podem fazer a prova de Aqui, boa, então. aqui tá tranquilo, agora na hora da prova, eu não sei. A prova vai estar baseada no que nós conversamos aqui, gente. Podem ficar tranquilas. Célia, Elane, tudo certo aí? Beleza. Célia mandou um joinha, Elaine também mandou um joinha. Gente, então, o que eu tinha para passar de revisão para vocês é isso, tá? Vou finalizar a gravação aqui. Vou postar esse vídeo na plataforma, como eu falei para vocês, se vocês tiverem o desejo de consultar depois da prova, não consultem durante a prova, pelo amor de Deus, né? Mesmo porque se vocês tentarem consultar outra tela, a prova vai fechar e vocês não conseguem fazer mais nada, né? Eu tive que colocar essa ferramenta em ação, porque, como eu falei, fui aluno recentemente, então sei todas as técnicas aí para tirar algum tipo de vantagem na hora de uma prova, na hora do trabalho, na hora de um teste, né? Então, assim, para futuras consultas o vídeo estará lá, tá bom? Então, vou encerrar a gravação, posto o vídeo e a prova eu posso mandar o link no grupo para vocês, mas na plataforma vocês também terão acesso, tá bom, gente? Então é isso. Por hoje é só. Muito obrigado pela presença de vocês, obrigado aí pelos seus comentários, né? E espero vê-las. Vou fazer né, nós vamos ter uma aula gravada aí na próxima quinta. Espero vê-las então na próxima terça-feira na nossa aula ao vivo, beleza? Ia falar alguma coisa, Elaine? Não, obrigada e agradecer. Ah, beleza, eu que agradeço. Tá bom? Gente, boa prova, faça a prova com cuidado, com calma, não é uma prova difícil, tá simples, tá bom? Até quinta-feira eu já mando a correção de tudo para vocês e a nota que vocês ficaram na disciplina, beleza? Grande abraço, boa sorte e até quinta. Tchau, tchau.